A gente segue falando da eleição norte-americana, mas agora com um olhar mais voltado aqui para o Brasil. Nos debates figuravam entre os assuntos mais comentados a questão da imigração e da economia. Sobre isso recebemos dois convidados que estão nos Estados Unidos para conversar um pouco sobre os impactos desses dois pontos para os brasileiros. Um deles é o advogado Felipe Alexandre, advogado especialista em imigração. Muito bom dia. Bom dia, Lívia. E o outro é o especialista em investimentos, Rodrigo Costa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lívia. Bom, eu gostaria de começar aqui a minha pergunta direcionando para o Felipe, mas é claro, se o Rodrigo quiser complementar, é muito bem-vindo. É o seguinte, a Flórida é um estado muito importante, tradicionalmente republicano, e é curioso, né, pois muitos latinos vivem na Flórida, são eles cubanos, brasileiros, mexicanos. Pela sua vivência aí, o que você observa dessa comunidade latina? Está sendo figurado um voto plural? Com certeza o voto latino na Flórida é uma situação bem única, porque tradicionalmente nos Estados Unidos, latinos tendem a votar democrata, claro que tem muitos republicanos, mas uma grande exceção são os cubanos, que geralmente votam republicanos. Mas o que aconteceu na Flórida, que depois do furacão em Porto Rico, houve um influxo muito grande de porto-riquenhos também, que tradicionalmente votam democrata. Então a Flórida, como cada eleição, vai ser pertíssimo e com certeza muito importante para ambos os candidatos. Rodrigo, quer complementar com alguma coisa deste assunto? Na verdade, a nossa expectativa aqui é grande. Provavelmente a Flórida, já nessa madrugada de quarta-feira, já deve divulgar os resultados das eleições, né? E enquanto outros estados, por exemplo, a Pensilvânia, que também é um estado muito importante na decisão dessas eleições, deve demorar mais um pouco aí ainda para divulgar os resultados. Muito bem, agora, Rodrigo, a pergunta direcionada a você. A Covid-19 é um grande tema dessa eleição, né? O mercado global reagiu e ainda reage muito a qualquer anúncio, seja ele lockdown, expectativa de vacina. A gente consegue fazer um prognóstico de como o mercado irá reagir tanto para a vitória de Biden quanto para a vitória de Trump? Também quero que você coloque um olhar mais atento aqui para o mercado brasileiro. Interessante com tudo isso, né, aqui nos Estados Unidos, a pandemia, ela trouxe uma taxa de desemprego muito alta no pico da pandemia, né? Antes da pandemia, nós tínhamos uma taxa de desemprego em torno de 3,5%, que era a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos. Essa taxa de desemprego atingiu algo em torno aí de 14,7%, quase 15%, e hoje nós já estamos com a taxa de desemprego em torno de 7%, na casa dos 7%. Né? Então, isso demonstra também o poder da economia americana, de recuperação. Recentemente, nós tivemos agora a publicação da taxa de crescimento da economia americana, que foi no último trimestre de 33%, bem acima do que os especialistas já previam. Né? Então, isso é de maneira muito positiva, que mostra a força da economia americana e a quantidade de oportunidades que tendem a vir pela frente aí após pandemia. Muito bem, agora eu queria saber de você, Felipe, qual que é o perfil do imigrante brasileiro nos dias de hoje, para aquele imigrante dos anos 90, quando muitos entraram de forma ilegal, até exerciam trabalhos mais braçais. Qual que é o cenário atual? E quero te perguntar se dentro da própria comunidade brasileira existe uma polarização entre os dois candidatos. Não, excelente, Lívia. Com certeza, como você falou, nos anos 90, alguns anos atrás, tinha mais dessa população que entrava ilegalmente ou fazia asilo, e até hoje existe, e são pessoas, são seres humanos com as suas necessidades, não estamos julgando ninguém. Mas nos últimos anos, realmente temos visto uma mudança, podemos dizer, drástica no perfil do imigrante brasileiro. Tem um número crescente de brasileiros com habilidades excepcionais, brasileiros que conseguem receber a residência permanente, o Green Card, através da sua carreira, através da sua formação acadêmica, através do impacto que esse profissional teve na sua sociedade, na sua indústria. Então, temos visto esse número crescente também. E, lógico, com essas duas populações, às vezes vemos as pessoas
com uma formação acadêmica superior, empresários, etc., ter uma certa opinião política e pessoas que estão lutando, né, pela fronteira e o asilo, talvez tenha uma opinião diferente, mas tem pessoas em ambos campos que votam de uma maneira não tradicional. Então, vemos tudo na comunidade brasileira e nas outras comunidades aqui também. Mas dá para perceber uma polarização entre a comunidade brasileira, entre esses dois candidatos, até se a gente for observar, por exemplo, o imigrante que vai para empreender nos Estados Unidos, daquele que foi tentar ganhar a vida, vocês conseguem ver esse cenário por aí ou não? Para mim não é tão aparente, lógico que se olhamos, vemos alguma polarização. Rodrigo, acho que você também tem uma opinião sobre isso? O interessante nessa visão, tanto democratas e republicanos, têm, obviamente, visões sobre imigração, visões ideológicas bem polarizadas, bem diferentes, mas o interessante, Lívia, é que mesmo democratas e também republicanos têm projetos junto ao Congresso americano de ampliar a cota de green card para estrangeiros qualificados. Então, existem diferenças, sim, óbvio, entre democratas e republicanos, diferenças grandes, mas do ponto de vista de imigração, do ponto de vista da economia, da perspectiva do crescimento da economia, são visões parecidas, do ponto de vista de ampliação da cota de green card para estrangeiros qualificados para trabalharem aqui nos Estados Unidos. Muito bem, agora eu gostaria também de direcionar para o Rodrigo, mas como eu disse, se o Felipe quiser, fique à vontade também para expor sua opinião, responder. As propostas de campanha de Donald Trump e de Joe Biden, existem pontos interessantes que a gente pode destacar aqui que sejam favoráveis para a comunidade brasileira ou até mesmo para os imigrantes em geral? Os dois candidatos, eles fizeram esse tocante ou não? As propostas, o que eu acabei de dizer agora, embora haja diferenças ideológicas, políticas, frente à imigração, frente a posicionamento dos dois partidos, do ponto de vista da economia, do crescimento da economia, de imigrantes qualificados aqui nos Estados Unidos, há uma grande diferença. Os Estados Unidos, de maneira geral, é um país de imigrante, é um país que depende da mão de obra de imigrante. É impossível você olhar para a economia nos Estados Unidos, ou para o crescimento da economia nos Estados Unidos, sem considerar a importância da mão de obra imigrante aqui nos Estados Unidos. E tanto Biden quanto Trump, os dois têm, o governo dos dois tem políticas ou tem planos para, juntamente ao Congresso, ampliarem a cota de green card para estrangeiros qualificados aqui nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, no biênio entre 2016 e 2018, brasileiros qualificados que tiveram a residência permanente aqui nos Estados Unidos, ou seja, que obtiveram seu green card baseado na sua carreira, baseado na sua habilidade, foram em torno de 15 mil, um pouco mais de 15 mil pessoas aprovadas aqui nos Estados Unidos, né? Mesmo com toda a política restritiva do governo Trump em relação aos imigrantes. Ou seja, mesmo com a política restritiva do governo Trump em relação aos imigrantes, o Brasil vem batendo recorde de aprovação de green card para pessoas que são qualificadas a estarem aqui nos Estados Unidos. O crescimento da economia nesses últimos anos tem demandado essa necessidade de imigrantes qualificados. Muito bem, e já nessa linha eu também quero aproveitar para perguntar, quem quiser migrar para os Estados Unidos, então, independentemente do resultado das eleições, o que essa pessoa, esse brasileiro, deve levar em consideração, sabendo que nós temos o quadro da Covid-19, que eu acho que ainda tem uma restrição para brasileiros entrarem nos Estados Unidos, e também um outro fator que dificulta é que o dólar está muito caro aqui para nós brasileiros. O que vocês dois podem destacar e para essa pessoa levar em consideração, então? Bom, para mim, como advogado, eu acho que é importantíssimo a pessoa já começar com o seu planejamento, não é vir para cá e depois ver o
o que vai fazer. É importante já ver se a pessoa qualifica. Então, essa consulta com um advogado especializado em imigração é super importante para você determinar se você tem o perfil e se você tem o perfil, qual via você pode qualificar. Tem pessoas que qualificam para várias vias diferentes e isso requer passos diferentes. Para ter esse planejamento, para comprovar que você tem o direito, você tem a elegibilidade de vir para cá. Como o Rodrigo destacou, sim, durante esse tempo com o presidente Trump, tem sido um governo mais restricionista, protecionista, mas apesar disso, a lei não mudou, e esse número crescente de brasileiros chegando aqui, que tiveram o desejo de ser empreendedores, de contribuir à sociedade, foram bem aceitos. Então, de novo, conhecer se você é elegível e começar a planejar desde agora e não depois de chegar. Rodrigo, tem alguma consideração? Esse dólar também, já quero saber se ele não vai baixar no ano que vem, porque para nós está difícil para comprar dólar, mas talvez para quem quer mandar dólar aqui para o Brasil, tá bom, né? Porque está bastante alto. Olivia, sua pergunta é ótima. Essa é a pergunta que vale $1 milhão, né? Se o dólar vai baixar ou não. E você conversa com 5 economistas diferentes, cada um vai dar uma visão, né? Agora, o interessante é que as oportunidades, mesmo quando o dólar estava R$3,90, existia, né, uma perspectiva, não, olha, o dólar vai abaixar, o dólar está muito alto, o Brasil vai passar por uma reforma da Previdência e tantas outras reformas que, né, previam o que aconteceria no Brasil, e o dólar, na verdade, não abaixou, pelo contrário, subiu, né? Então, realmente, a valorização do dólar não foi só frente ao real, né, frente a todas as moedas em torno do mundo. Agora, o importante o dólar muitas vezes pode ser um inibidor para que as pessoas venham para os Estados Unidos, mas principalmente para o imigrante qualificado que pretende trabalhar nos Estados Unidos, a gente costuma dizer que ele também vai começar a receber em dólar. Então, ele vai começar também a receber numa moeda forte. Então, há uma troca, né? Eu costumo dizer que não é um bom investimento, né? Para quem quer desenvolver a sua carreira internacional aqui nos Estados Unidos, você pode ter pontos de vistas diferentes, né? Ou seja, o dólar está alto, talvez para eu fazer um investimento para ir para os Estados Unidos, mas em contrapartida, eu também vou começar a ter uma renda em dólar aqui nos Estados Unidos, né? Aí é muito bom, né, Rodrigo? Bom, nós conversamos com Felipe Alexandre, advogado americano, brasileiro, especializado em imigração, e também com Rodrigo Costa, especialista em mercado de investimentos nos Estados Unidos. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. Até mais.